Fala galera, voltei, hora de trazer mais uma parte do resumo da novel de Toaru Majutsu no Index. Continuando as aventuras no Havaí, nunca podemos ter um dia de praia, né? Ah, pô, eu queria tanto ver a Misaki e a Rust de biquíni. De todo jeito eu não ia ver, né? Mas... é novel, só tem palavra, não tem figura, de vez em quando tem. Ah, essa o autor ia ter que desenhar, confia em mim, ele ia desenhar, a gente ia ver as duas de biquíni. Bom, mas sem mais demoras, vamos logo com o vídeo. Como falamos anteriormente, Accelerator e Livinia acabaram se encontrando com um homem que estava sendo controlado pessoalmente pela maga misteriosa da Gremlin. Enquanto isso, o presidente também se encontrou com um desses que estava sendo controlado pessoalmente, não pela habilidade mágica dela, mas sim com reféns envolvidos. No caso de Accelerator e Livinia, facilmente foi resolvido, já que depois que Accelerator meio que deu uma sova no cara, ele só precisou dos dois darem um chutaço nele e ele cair inconsciente. Já no caso de Robert, o presidente dos Estados Unidos, foi um pouco mais complicado, já que ele não era mais forte que o cara, não era um sobre-humano, ele teve que depender de seu único e verdadeiro poder, o poder do discurso emocional. E com o discurso emocional ele conseguiu fazer com que o cara parasse de tentar atirar nele e começasse a pensar em ajudar o presidente. Mesmo depois do cara falando, tipo, você só tá falando tudo isso pra eu não atirar em você, o presidente mostrou que era uma boa pessoa pra ele e a convenceu de ajudá-la. Isso porque o presidente começou a calcular em uma coisa. Realmente as pessoas que estavam sendo controladas pela habilidade da pessoa misteriosa conseguiam transmitir automaticamente todas as informações para ela, mesmo que essas pessoas controladas não ficassem sabendo da informação. Ele pensou no último caso que ele acabou se envolvendo com isso. Na sala de reuniões, da última vez, reunião importante que o presidente frequentou, ele sentia que mesmo quando todos os outros membros da mesa não olhavam para ele, ele ainda se sentia observado. Algo queria dizer que todos aqueles que estivessem sendo controlados conseguiam transmitir as informações dele, mesmo que elas não olhassem diretamente para o presidente. Mas como aquele homem que havia tentado atirar agora no presidente, mas que foi impedido por seu discurso, não estava sendo controlada por essa habilidade, era provável que ela conseguisse dar informações que o presidente precisava para encontrar a localização do mago misterioso, sem que o mago ficasse sabendo. Assim ele conseguiria criar um ataque surpresa e resgatar os reféns. E aí ele começou a usar seu discurso novamente para fazer com que o cara revelasse o local da maga misteriosa. Já do outro lado, a Livinia, nem precisamos pensar muito em como ela fez, mas ela conseguiu tirar a informação do cara que estava atirando neles lá. Assim ela já passou as informações para o Kamijo enquanto ambos corriam diretamente para o local. Curiosamente, era um shopping perto do lugar onde Hamazura e Toma estavam tomando um cafezinho. A corrida continuava enquanto Livinia continuava a falar as informações que tinha conseguido para Toma e falando também sobre os métodos que deveriam fazer para conseguir capturar essa maga. E dessa vez eles deveriam capturá-la viva para ter mais informações da Gremlin. Mas Kamijo ainda não gostava do plano que ela estava traçando, ainda achava que seria muito descuidado, afinal eles iriam começar uma guerra enorme dentro do shopping, talvez algumas pessoas fossem envolvidas. Mas Livinia falava, não temos muito o que fazer, não temos um plano B. Toma, não tendo escolha a não ser concordar com ela, continuava sua corrida junto a Hamazura e o Midori. Ele também havia enviado uma mensagem para Mikoto para que eles se encontrassem com o shopping e realizassem uma outra missão que era importante. Afinal, Livinia começou a pensar que existia algum meio para ela, a maga misteriosa, controlar tudo que estava acontecendo no shopping sem precisar utilizar sua habilidade. Porque se ela tivesse utilizado sua habilidade em todas as pessoas do shopping, com certeza ela teria sentido esse distúrbio de magia e saberia que era o local que ela estava se escondendo desde o começo. Então ela fez uma teoria. Como ela é membro da Gremlin, ela deve estar dependendo mais do que só a magia, a ciência. E a sua primeira hipótese foi que ela estava utilizando as câmeras de segurança para saber de tudo que acontecia dentro do shopping. Então ela pediu para que Toma falasse para Misaka e o Rust invadissem o shopping por outra área e utilizassem suas habilidades eletromagnéticas para causar curto em todas as câmeras e deixar a maga sem visão. Toma fala que estava escutando no fundo do telefone de Livinia, mas alguém correndo junto a ela para o shopping. Ela fala que estava sendo acompanhada por Mark, um dos seguranças dela, e também com outro cara, aquele que havia sido manipulado pessoalmente por a maga misteriosa. Ele pergunta se ele é confiável e ela fala que sim, realmente ele não deveria estar fazendo nada, não faria nada de errado agora que eles estão em uma missão para resgatar os reféns.
Toma falou também, mas o que vamos fazer sobre os reféns? A gente tem que fazer alguma coisa, não podemos deixar ela tomar controle da situação. Talvez ela até use para nos ameaçar. Livinha fala, eu pessoalmente acho que ela não faria isso. Esse tipo de pessoa, pelo que eu analisei do psicológico dela, deve ser do tipo que quando os reféns não têm mais serventia principal para o objetivo principal, eles simplesmente são descartados. Aí o Toma dá um grito e pergunta, pera aí, você está dizendo que ela vai matar as crianças? Livinha dá um pequeno sorriso e fala, você pareceu bastante com aquele outro idiota. Aquele garoto ficou com uma cara super ranzinza quando eu falei isso. Caramba, devia ser mais um herói, não é? Pra ficar tão preocupado. Toma percebe o que ela estava falando e diz, espera, é verdade, onde é que ele está? Só que antes que Livinha pudesse responder, um monte de tiros são disparados na direção onde Toma, Ramazura e Akuroro estavam. Mas Ramazura aproveita que misteriosamente uma abertura de duto estava aberto exatamente numa posição perfeita, onde ele poderia simplesmente passar e começa a sua subida para um outro andar. O disparo continua enquanto Toma e Kuroro pensam em dar uma volta e pegar a pessoa que estava disparando. Livinha, escutando aqueles disparos pelo telefone, entendeu que eles já haviam chegado no shopping e fala, pelo jeito vamos começar logo as coisas, não é? A visão é mudada e dessa vez vemos o Roast e Misaka correndo por baixo do primeiro andar do shopping. Utilizando seu eletromagnetismo, estavam fazendo com que as câmeras parassem de funcionar, enquanto iriam para a sala de câmeras para desligar tudo no total ou então descobrir se a maga estava... Enquanto corriam, Mikoto ficava se perguntando, nós viemos pro Havaí, por que não podemos apenas aproveitar? Por que temos que passar por esse tipo de situação? Não é assim que as pessoas normalmente fazem quando vêm pro Havaí. O Roshi, escutando aquilo, começa a rir. Realmente, mas o que você estava fazendo até então também não era o que as pessoas normalmente fazem. Você ficou quase meia hora só olhando a loja de biquínis pelo lado de fora. O que foi? É tão difícil assim escolher algum biquíni? Ela fala... É só entrar e escolher aquele que melhor te agradar. Considerando o seu tamanho, não deve ser nem difícil de encontrar um. Mikoto olha pra ela e o que você disse? E começa a disparar uma eletricidade de sua franja. O Roshi fala, não, eu realmente estou elogiando. No meu caso, se eu escolho um, às vezes podem acabar se soltando porque não foram firmemente amarrados, ou às vezes é muito difícil de encontrar do meu tamanho. Mas já você, aposto que até os infantil que você encontra em todas as lojas serviriam, não? Mikoto, você cala a boca. Antes que eu dispare uma Ray Gun jamais vista anteriormente, a mais forte de todas, na sua direção. O Roshi fala, tá, então não vou mais rir. Afinal, eu vou poder rir bastante depois quando ver você entregando para aquela pessoa o que é que tem aí dentro dessa bolsa da Cupid Zero que você está carregando. Mikoto automaticamente fica envermelhada e a visão é mudada novamente. Dessa vez vemos a Maga Misteriosa. A Maga Misteriosa estava utilizando o controle nas crianças que eram anteriormente reféns. Diferente do que Livinha havia chutado, ela não iria eliminá-los. Em vez disso, ela fez com que cada uma das crianças carregassem armas e em seus ombros um monte de granadas. Ela havia colocado ordens para fazer com que as crianças começassem a andar por aí e disparassem em todas as pessoas que se aproximassem. E se elas não conseguissem acertar as balas ou alguma coisa acontecesse, elas deveriam ativar as granadas que estavam em seus ombros. As crianças agora armadas estavam andando em uma fileira, indo diretamente para o local onde a confusão principal estava acontecendo. Isso porque vários homens de Livinha começaram a invadir o shopping também. As crianças armadas vendo aqueles adultos, muitos daqueles que haviam vindo para buscar os reféns ou outros homens de Livinha, começaram a disparar na direção deles. Mas antes que alguma coisa pudesse acontecer, do nada, um grande barulho começa a descer de cima do teto do shopping. Vindo do céu em alta velocidade, um homem totalmente pálido e branco cai e simplesmente chuta as balas em uma direção onde não acertasse ninguém. As crianças, vendo que não iriam acertar aquela pessoa, cumprindo as ordens que haviam sido dadas, começaram a tentar disparar as granadas, mas utilizando uma velocidade aumentada graças à sua manipulação de vetores, ele simplesmente chuta todas as granadas que estavam com as crianças para longe. As granadas explodem, mas foram rapidamente retiradas de perto das crianças por aquele homem. Sim, o número 1, o Accelerator, estava no campo de batalha. A maga fica irritada porque percebe que as coisas estão realmente ficando estressantes naquele shopping. Desse jeito eles iriam invadir imediatamente. Ela liga para uma voz misteriosa no celular novamente e começa a sua conversa com ela. A voz misteriosa fala que ela deveria se agilizar e sair dali. De qualquer jeito, não era importante o que estava acontecendo ali, mas sim a segunda parte do plano era essencial. Ela ainda assim pergunta por que não avisou que a facção Kamijou se aproximava tanto deles anteriormente como havia feito. A voz misteriosa falou porque assim poderíamos fazer com que eles ficassem distraídos na confusão no shopping enquanto a segunda parte do plano é realizada. A maga misteriosa então fala, entendi, então esse era o plano desde o começo.
fazer uma confusão aqui tão grande que eles não tivessem escolha a não ser participar. Mas ele vinha esperando que talvez a maga que controlasse não fosse participar do confronto direto, imaginou que talvez ela pudesse fugir. Assim, o que ela fez foi, em vez de participar da briga também, foi sentar e tomar um chazinho junto com Mark, um dos seus homens, em uma das portas do fundo, simplesmente esperando que a maga fugisse por aquela direção e ela pudesse a capturar. Mais pessoas controladas começaram a aparecer de todos os lados em volta de Accelerator. Mesmo que todas elas disparassem ao mesmo tempo naquele Esper, nada faria efeito, pois sua reflexão total simplesmente mandaria as balas de volta. No entanto, o que ele estava realmente preocupado era com aquelas crianças que estavam sendo controladas perto dele. Ele aproveita o buraco que a explosão das granadas havia feito e retira algumas crianças para a camada inferior do shopping. Ele conseguiu trazer algumas para baixo, mas ainda ficou uma. E aquela uma seria idiota o suficiente para simplesmente se explodir com a granada. Não por escolha, mas porque estava sendo controlada. Accelerator simplesmente olhou para ela e pensou em pular de volta para cima. Só que ele simplesmente ficou despreocupado e continuou só a olhar em volta dos lados, como se a situação já tivesse sido resolvida. Isso porque aquele homem havia aparecido. O segundo adolescente que estava envolvido naquilo tudo apareceu. Um jovem de cabelos pretos e espetados simplesmente pegou na criança com seu braço direito e pulou da direção onde Accelerator estava. Agora estavam um do lado do outro juntos na camada inferior do shopping. Accelerator já fala: "Você demorou. Quanto tempo achou que ia me deixar esperando aqui?" E Toma respondeu: "Você quem foi rápido demais. Você veio diretamente aqui pra esse andar do shopping, não é? Eu tive que subir andar por andar. Eu não posso sair voando como você." Toma pergunta: "Primeiro foi aquela confusão no aeroporto. Agora estamos destruindo esse shopping. O que tá acontecendo? Nós somos terroristas por acaso, é?" Accelerator fala: "Em uma batalha, algo importante é ficar quieto, por isso para de ficar gritando desnecessariamente." Só que ele escuta um barulho de disparos vindo na direção deles. Assim ele puxa Toma pela gola da roupa e encosta ele para a parede junto dele. Os disparos continuavam e pelo menos as crianças estavam em uma posição onde não iriam atingi-las. Toma tenta se esticar um pouco para ver quem é que estava disparando. Só que quando ele bota os olhos e vê que eram um monte de pessoas com uma roupa de exército, que obviamente estavam sendo controladas pela maga, simplesmente ele continua tentando ver se quantas tinham, mas antes que ele pudesse terminar de contar, elas voltam a atirar e dessa vez um dos disparos iria atingir Toma. Só que Accelerator volta a puxar ele, dessa vez ficando um perto do outro. Chega, não estamos lidando com magos, dessa vez estamos lidando com pessoas armadas. Nesse campo de batalha eu sou melhor do que você. Toma de frente para Accelerator, pega e fala: "Ei!" Mas Accelerator fala: "Eu não estou dizendo para você ficar aí parado sem fazer nada. Você tem sua missão a cumprir também, não está vendo? As crianças, você tem que fazer algo contra essa coisa que está controlando elas e tirá-las daqui, senão eu não vou conseguir me soltar na batalha." Ele fala: "Aproveite que esse seu poder parece ser capaz de anular esse negócio neles também." Enquanto aponta para a criança que Toma trouxe do andar de cima. Toma olha para ela e percebe que realmente aquela criança havia voltado a ter controle do seu próprio corpo. Isso significava que as pessoas que estivessem sido controladas, fossem tocadas pela mão de Toma, tinham seu controle de volta, mostrando que o efeito de Imagine Breaker realmente é eficaz nesse caso também. Toma entende a situação e vê que realmente o melhor a se fazer era isso, mas olhando para Accelerator diz: "Tá, mas eu não vou ficar devendo assim tão fácil. Da próxima vez vai ser eu que vou te ajudar, entendeu?" Ouvindo Toma, Accelerator dá uma risada. Accelerator fala: "O que ainda está perdendo tempo aqui anda logo." Assim Toma começa a tocar cada uma das crianças com seu braço direito e depois puxá-las para outro lugar. Já Accelerator, que estava vendo que aquelas pessoas estavam se aproximando, simplesmente aumenta sua força das pernas utilizando sua manipulação de vetores e dá um impulso gigantesco na direção deles. Dando em chute em um dos inimigos, simplesmente o derruba apenas com um golpe. Em volta de Accelerator, aquelas pessoas estranhas com roupas do exército e rifles de assalto em suas mãos pareciam estar sendo controlados, começaram a encará-lo, como se soubessem quem era ele. Ele simplesmente começa a investigar o que é que eles iriam fazer agora que ele estava na frente deles. E um dos homens dá um tiro, mas com um rifle de assalto foi algo misterioso, porque ele apenas deu um tiro. A bala é refletida pelo poder de Accelerator e volta na direção dele, derrubando o homem. Mas nenhum dos inimigos em volta de Accelerator pareciam estar incomodadas com aquilo. Accelerator entendeu.
Seja quem for que está controlando, está tentando medir as habilidades dele. Então não se preocupem em descartar alguns peões para descobrir a habilidade do inimigo, não é? Mesmo parecendo que entenderam o reflexo de Accelerator, eles começaram a correr em volta dele de maneira misteriosa e começaram a disparar um de cada vez nele, como se estivessem fazendo com que ele ficasse desconcentrado ou então concentrasse em pessoas diferentes. Ele fala: se eu concentrar na minha percepção e na minha visão, eu posso fazer isso facilmente. Não adianta que vocês fiquem super rápidos ou diminuam a minha visibilidade o máximo que conseguirem. Nada vai funcionar nesse estado. Se eu me concentrar em prestar atenção em todos que estão nesse andar, mesmo que fiquem invisível, não vão conseguir sair do meu campo. Accelerator começa a derrubar cada um dos homens armados em volta deles, um por um. Mesmo cada um deles carregando rifles de assalto e mostrando se terem capacidades de nível exército, não conseguiram fazer nada perante a ele. Já Kamijoki levou as crianças até o outro andar e deixou eles com os homens de Livínia. Começou a pensar: onde é que tá o Midori e o Hamazura? Ele continuou a corrida até chegar no andar acima e estava visando dar um soco no vilão principal. É melhor eu cuidar disso daqui o mais rápido que der. Enquanto isso, fechava seu punho. Ele continuou a subida até escutar o barulho de Midori brigando com o Hamazura. Logo ele pensa: achei eles. Já na saída dos fundos do shopping, Livínia estava falando com o telefone com a igreja romana. Ela estava perguntando sobre todos os magos que participaram da Terceira Guerra Mundial, para ver se conseguia identificar a pessoa que estavam lidando agora, atualmente, o mago com a habilidade de controlar as pessoas. Enquanto continuava falando no telefone, ela logo identificou o inimigo. Entendo, então o nome dela é Saronia. Saronia A. Irívica, 14 anos e vem de Ekaterimburgo. Ela é considerada orgulhosa como uma europeia e odeia ter a Rússia como parte da Ásia. Durante a Terceira Guerra Mundial, ela foi enviada a Vladislovac para impedir que as forças da Cidade Academia pousassem naquele lugar, mas ela tinha pouco a fazer desde que a invasão foi realizada, principalmente pelos bombardeiros supersônicos. Ela desapareceu na confusão depois do fim da guerra. Seu paradeiro desde então era desconhecido. Ela pensou: entendo. Então foi aí que ela começou a fazer parte da Gremlin. Tu continuava sua pesquisa pelo inimigo atual. Ela via Hamazura, Toma e o Kuroiro se aproximando. Ela falou: espera, eles já estão aqui, eles não encontraram o inimigo. E assim a visão é mudada novamente. Quando voltamos aos pés daquele garoto albino, havia várias pessoas derrotadas. Mesmo aqueles membros do exército altamente treinados, com vários rifles de assalto em suas mãos, não foram capazes de fazer nada. Enquanto continuava a derrubar, ele percebe também que havia se distraído em um único deslize. Não com aqueles em volta dele, mas sim com alguém que estava na camada superior no meio da fumaça. Na hora que ele volta a atenção para aquela pessoa e pensa em atacá-la, ele simplesmente sente um calor no braço direito. Quando ele olha para o braço, ele percebe uma coisa misteriosa. Aquele braço estava sangrando, mas ele começa a ficar sem entender, porque não havia sinal nenhum de dano no corpo dele. Nem mesmo que alguém fosse capaz de atingir o seu corpo, já que ninguém provou ser capaz de achar uma forma de evitar o reflexo automático dele. Ele começa a se perguntar o que havia acontecido e percebe que também estava suando muito e começa a cuspir sangue. A pessoa misteriosa também estava sendo controlada por um membro da Gremlin, mas ela consegue falar através desse corpo, exatamente como havia feito antes com a Cinderela. Ela salta do andar que estava até onde está Accelerator e começa a se aproximar dele e fala: qual o problema? Vai ficar aí cuspindo sangue? Accelerator pergunta: mas o que exatamente você fez? Aí ela fala: foi realmente complicado. Se você não fosse do tipo que se concentra em destruir o oponente totalmente, eu provavelmente não teria conseguido essa chance. Ainda bem que você não se distraiu ou perdeu o foco inimigos na sua frente. Foi nesse momento que eu consegui fazer uma única alterância na sua linha de pensamento. Essa alterância foi para que você ativasse descuidadosamente magia. Accelerator então entende. Então foi isso, você me fez utilizar magia sem eu perceber no momento que estava atacando os inimigos. Ela fala: exatamente. É realmente preocupante porque eu não tinha nenhuma forma de te atingir, mas você pode se atingir fazendo isso. Afinal, eu sei que nenhum Esper pode efetuar magia. É engraçado. Você sabia? Gremlin, esse nome que foi dado à nossa organização, veio de uma fada conhecida por folclores antigos como destruidores de máquinas. E se você pensar bem, os Espers são basicamente pessoas mecânicas feitas pela ciência. Não é irônico que eu esteja te destruindo da mesma forma que a lenda havia dito? Accelerator fala: destruindo? O que exatamente você fez? Não se ache demais. Não é que... Aí, antes que ele pudesse terminar a frase, sua mente começa a embaçar. Aí,
Entendo. Então sua magia começou a fazer efeito agora? Aí ele fica se perguntando, o que você quer dizer com isso? Ela explica para Accelerator, quando utilizamos magia, costumamos refinar a energia mágica dentro de nós para então ativar o feitiço que queremos. Isso é necessário, porque se não fizermos, alguns efeitos podem acontecer. A Accelerator começa a relembrar das vezes que ele subconscientemente e conscientemente utilizou magia. E quando ele aprendeu sobre como funcionava refinamento de magia com Livinha, a magia que ele fez para localizar o estreador do inimigo, ele percebe que realmente também fazia isso, ele refinava a energia mágica dentro dele. Ele explica. Isso acontece porque às vezes os efeitos colaterais de utilizar magia sem a refinar antes podem incluir coisas como, por exemplo, deixar nossa mente totalmente turva e confusa. Assim, muitas partes do nosso cérebro funcionam errado ou às vezes nem funcionam. As habilidades Esper são muito dependentes da mente do cérebro, já que eles funcionam de uma forma que a mente revê a realidade da forma que quer. Agora que a sua própria magia fez isso com a sua mente, você não vai conseguir utilizar seu campo vetorial, não é? A Accelerator entendeu porque ela fez aquilo. Utilizando essa magia na mente dele, ela foi capaz de criar uma brecha. Com isso, a mente dele vai ficar tão confusa e louca que vai começar a desativar o campo vetorial. E pegando mais um dos rifles de assalto que estava jogado, ela aponta a arma para a Accelerator e fala: agora é tarde, não preciso mais ficar me preocupando com você. Um som de tiro é ouvido por todo o shopping e muito sangue é escorrido. Um corpo no chão começa a soltar tanto sangue que obviamente tudo que restava para ele era a morte. A pulsação daquele corpo ensanguentado parou, mas aquele corpo não pertencia a Accelerator, e sim a maga estava sendo controlada. A Accelerator começa a prestar atenção da direção onde aquele tiro havia vindo e fala: quem é você? Quem é que está aí? Revele-se logo. E saindo do meio da fumaça, aparece o God of Shag. Seria foda, mas não era ele não. Aparece o presidente. O presidente, que após receber informações da pessoa que estava tentando matar ele, havia ido na direção. Ele fala para aquele garoto: bom, eu vim aqui para tentar salvar as crianças que eram reféns, mas parece que vocês já roubaram toda a minha glória, não é? Ele fala: não foi isso que eu perguntei, eu estou querendo saber quem diabos é você. E aí o presidente: eu já estou cansado disso. Quando vocês, pessoas, vão começar a ver o jornal? Não sabe mesmo quem eu sou? Eu sou o presidente! A droga do presidente! Um certo tempo se passa e agora estava em um carrinho de golfe o presidente dos Estados Unidos e no outro branco, o Accelerator, com um braço ensanguentado. O Accelerator olha para o presidente e fala: afinal, quanto você está envolvido com esse incidente? E aí o presidente fala: eu quem tenho que te perguntar isso? Eu não sei se você percebeu, mas eu sou desse país, você é o estrangeiro. Você basicamente está invadindo o churrasco de outra pessoa. Eles continuam a conversar e ele fala um pouco da situação para a Accelerator. Ele fala como várias pessoas importantes nos Estados Unidos estavam sendo controladas. A CIA, a NASA, várias outras agências também. E não só agências de segurança militar, como a própria Casa Branca também já tinha uma grande parte dela sendo controlada. A Accelerator começa a pensar: então não era exatamente no Havaí, mas sim todos os Estados Unidos que isso estava acontecendo. Mas afinal, o que a Gremlin quer? Aí o presidente fala: Gremlin? O que é isso? Ele fala, e aí o Accelerator fala: é uma cabala mágica. Ele olha pro presidente e fala: basicamente é um grupo que mexe com o oculto. Aí o presidente: acho que eu entendi mais ou menos. Aí ele olha para Accelerator e fala: então é esse grupo oculto que está manipulando tudo? Algum dos membros tem a habilidade de controlar pessoas por acaso? E a Accelerator fala: exatamente. Eu achava que o objetivo deles era envolvido exatamente com o Havaí, mas parece que todos os Estados Unidos estavam sendo controlados. Mas então por que eles estão fazendo suas ações aqui? E ainda ele fala: e a Livinha, o que é que ele estava pensando? Basicamente, pelo que você disse, a gente veio pra cá logo depois do oponente conseguir tomar todas as peças. Ele continuou olhando para o presidente e falou: não tem jeito, talvez eu consiga descobrir alguma coisa com ele. Seria muito mais útil se eu pudesse fazer parceria com o presidente e ter todo o poder dos Estados Unidos do meu lado, mas pelo que ele disse, esse daqui agora não passa de mais uma pessoa qualquer, já que não tem controle de um país que já está quase todo sendo manipulado. Bom, mas acho que as informações dele ainda vão ser úteis para alguma coisa. O presidente volta a encarar a Accelerator e fala: você não quer estacar esse braço aí, o sangue não? Fazer alguma coisa?
Ele fala, no mínimo, tenta amarrar ou tapar ou passar um pano. Ele fala, eu acho que eu tenho aqui a coisa certa. E enfia a mão no bolso. Ele tira a mão do bolso e dá um pano para o Accelerator. À primeira olhada, aquele pano era misterioso. Porque mesmo que fosse o presidente, era de se esperar que se ele tivesse um pano, seria algo mais importante, mais chique, mais no nível dele. Ou então, pelo menos, fosse um pano comum. Mas mesmo assim, aquele pano era misterioso, porque era rosa e de uma seda misteriosa. A Accelerator olha para aquilo, fica um pouco avermelhado e encara o presidente. E, afinal de contas, o que você estava fazendo com a calcinha dentro do bolso? O presidente fala, é verdade, é verdade. Foi na última reunião que tivemos no bar, junto com uma pessoa muito importante do secretariado do governo. Eu estava numa reunião e alguns drinks depois, bom, você já sabe. A reunião no bar teve que ser mudada para uma reunião em um quarto mais reservado. E por causa de alguns acontecimentos, acabou vindo para dentro do meu bolso. A Accelerator joga aquilo fora e fala, leve isso mais a sério. Livina estava com Toma e Ramazura olhando um certo papiro que estava na mesa. Ela fala que conseguiu aquele item mágico em outra ocasião e fala que aquilo vai ser muito importante. Mas aí ela percebe que o celular de Toma estava recebendo um telefonema. Toma atende a ligação e fala, espera, é você? Já terminou com tudo por aí? E a Accelerator diz, sim, mas isso não é importante agora. O importante é que eu acho que eu já sei qual é o que a Gremlin está fazendo aqui no Havaí. Toma fala, o que ela está fazendo? Aí ele bota no viva voz, pronto, pode dizer, tá todo mundo ouvindo. Accelerator diz, eu acredito que eles estejam atrás do gatilho. Aí o Ramazura fala, gatilho? Mas que nome sem interpretação? Não pode ser qualquer coisa. E aí Livínia fala, espera, esse tal de gatilho é algo da ciência ou da magia? E Accelerator, algo mais simples do que isso. Parece que foi uma invenção feita pelos Estados Unidos. É algo capaz de controlar as erupções vulcânicas. Com um simples apertar de botão, eles podem criar uma erupção em algum vulcão do Havaí em escala pequena. E com o mau uso, pode fazer com que o vulcão maior do Havaí entre em erupção. A Toma pega e começa a pensar, espera, por que eles criaram isso? Mas antes que alguém respondesse, ele fala, acho que eu sei o motivo para eles fazerem isso. Existe um certo vulcão em uma parte do Havaí que, se entrar em erupção, não só um vai acabar criando uma grande catástrofe, mas sim, todos os outros vulcões do Havaí entrarão em erupção ao mesmo tempo por causa de um efeito em cadeia. A Mazura fala, espera, mas quantas pessoas morreriam? E Accelerator, basicamente todas as pessoas do Havaí. Aí, enquanto cada um fica um pouco quieto na mesa de Livínia, ela pensa, o que eles querem com isso afinal? Mas acaba deixando a frase escapar de sua boca. Mas considerando que são eles, isso é algo bem normal, não é? O presidente dos Estados Unidos, do lado de Accelerator, escutando tudo aquilo, pensa em uma coisa. Entendi. Então esses daí são basicamente os cães de caça da Cidade Academia. E sentiram um coelho dando sopa aqui no Havaí. Por isso eles vieram dar o bote. Agora compreendi tudo. Livínia respira e fala, elas deram um jeito de escapar sem ser pela saída do shopping. Não há tempo mais a ficar, perdemos. Vamos entrar em batalha direta agora. Se esse é o plano deles, temos que fazer algo antes que 500 mil pessoas morram. Assim, em um tempo se passa, e o grupo foi dividido em dois. Um grupo estava Ramazura, Misaka Roast e Kuroiro, indo em direção para o perigoso vulcão que iria entrar em erupção e fazer com que todos os outros entrassem também. Eles teriam que fazer algo para impedir que o vulcão entrasse em erupção, caso não fosse capaz o outro time de parar a tal maga. Já no outro time estavam Mikoto, Toma e Beardway, indo se encontrar com o Accelerator e o presidente para poderem armar um plano para parar os movimentos da maga misteriosa. O plano já estava indo para sua reta final, de acordo com o que Livínia havia predito. Bom, mas é aqui que paramos. O time se dividiu e dessa vez estamos indo para um confronto direto. E provavelmente no próximo vídeo veremos o encontro de Mikoto e Accelerator. Será? Bom, de qualquer forma, é tudo que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Se inscrevam no canal. Como foi o confronto direto do Accelerator? Vire membro e falou! Fui!